Esta videoaula tem por finalidade precípua a análise da suspensão do crédito tributário através das impugnações administrativas e das ações judiciais. E, obviamente, tratará também, a título de introdução, sobre as diversas modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de acordo com o que prescreve o Código Tributário Nacional. Em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, temos que ter em conta que essa suspensão da exigibilidade é a suspensão da cobrança, seja a cobrança amigável, seja a cobrança judicial que a Fazenda pode fazer unicamente através da ação de execução fiscal. Pois bem, na aula de hoje nós vamos centrar o nosso assunto nos incisos 2, 3, 4 e 5, que versam sobre as situações de suspensão da cobrança ou da exigibilidade do crédito tributário quando, perante a administração pública fazendária, esteja sendo conduzido um processo administrativo que foi provocado normalmente por uma impugnação administrativa fiscal, ou, em se tratando de algumas situações que veremos no decorrer desta aula, em relação a ações judiciais promovidas pelo sujeito passivo do crédito tributário, ou seja, o devedor. Então vamos fazer uma análise aqui do parágrafo único do artigo 151 do CTN. Um determinado crédito tributário que estiver suspenso por uma das razões elencadas no artigo 151 do CTN, por qualquer uma delas, não terá as suas obrigações tributárias acessórias também suspensas, em hipótese alguma. Como, por exemplo, o dever de manter a escrituração em dia. E já que estamos falando de um crédito tributário que está sub júdice, por exemplo, na administração pública fiscal, ou então em alguma ação judicial proposta pelo sujeito passivo, em razão dessa situação, não estará dispensado o sujeito passivo de apresentar, por exemplo, periodicamente, a sua DCTF, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Então, essa é uma obrigação acessória que, vamos imaginar, se um crédito relativo a um tributo federal estiver suspenso, não irá eximir o sujeito passivo de cumprir essa obrigação periodicamente perante a Receita Federal. Então, o que importa deixar registrado aqui é que, por exemplo, quando o sujeito passivo, tempestivamente, oferece uma impugnação administrativa contra um determinado crédito tributário, ou seja, contra um lançamento tributário, por exemplo, automaticamente, de acordo com o artigo 151 do CTN, automaticamente, a partir da protocolização, o crédito tributário estará suspenso. E isso implica dizer que é apenas a exigibilidade do crédito tributário. Tão somente. Essa situação, ela jamais suspenderá o cumprimento de obrigações tributárias ligadas a esse crédito tributário suspenso, por parte do sujeito passivo, que é o devedor do crédito tributário.
Neste contexto, passamos a analisar então o inciso 3 do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que versa sobre as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, no que tange a uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em se tratando deste inciso, o que ocorre, obviamente, recorrentemente, são as situações das impugnações e dos recursos administrativos em face ou contra créditos tributários. É a situação, por exemplo, de alguém que recebe uma notificação de IPTU e verifica e não concorda com o valor total do IPTU e entende que o valor é menor. Então ele tem a opção de fazer uma impugnação ou uma reclamação administrativa. Por que impugnação ou reclamação como sinônimo? Simples, depende muito da administração municipal. A legislação municipal que prevê impugnação e a legislação municipal que prevê o termo reclamação. Ambas representam a mesma coisa, são sinônimos neste contexto. Então, esse contribuinte vai até a prefeitura e, no serviço de protocolo, ele protocoliza uma petição de impugnação contra esse crédito, reclamando do valor, que o valor está a mais e que o valor deveria ser X e não Y, porque ele entende que o valor venal do imóvel é outro valor e não aquele que foi apresentado no documento de notificação. Pois bem, a partir do momento da protocolização dessa impugnação ou dessa reclamação tributária, ocorre automaticamente, a partir desta data, a suspensão da cobrança desse crédito, a suspensão da exigibilidade desse crédito, em qualquer circunstância, inclusive judicial. Então, o inciso 3, ele traz esta forma, esta maneira de impugnar, aliás, de suspender a exigibilidade do crédito tributário. É bom deixar registrado aqui que, em se tratando desses procedimentos administrativos de impugnações ou de reclamações, a suspensão ela é ex officio, ela é automática. Tá ok? E vale lembrar também que a impugnação, normalmente, quando não for aceita, quando for indeferida, o próximo passo será a apresentação de recurso em face dessa decisão. Essas decisões normalmente são tomadas por uma junta colegiada tributária do município. Então, se a junta ou, em outras situações, se a autoridade administrativa indeferiu o pedido de impugnação, o próximo passo, em se querendo, é o recurso administrativo, normalmente chamado de recurso voluntário. Então, enquanto estiver nesta fase, nessas instâncias administrativas, automaticamente a exigibilidade, ou seja, o poder dever de cobrar esse crédito por parte do fisco estará suspenso, parado. Ok? Estará inerte. E é bom deixar aqui bem registrado que impugnação ou reclamação contra um lançamento tributário, contra a constituição de um crédito tributário, não é recurso. É uma forma de resposta. E posso até dizer que a impugnação está para o processo administrativo fiscal, assim como a contestação está, por exemplo, para o processo civil. Então, impugnação é um meio de resposta. É uma reclamação. Não é recurso. Se essa impugnação for julgada, lembrem bem, se ela for julgada improcedente, o devedor do crédito tributário, ele terá
a faculdade de propor um recurso contra essa decisão. Aí sim estaremos adentrando a fase recursal. E para finalizar, então as impugnações ou reclamações e recursos administrativos contra o crédito tributário suspendem automaticamente a exigibilidade tributária, suspendem automaticamente o poder-dever que a administração fazendária tem de exigir, de cobrar o crédito tributário. Então, temos aqui uma outra situação. No inciso 2 do artigo 151, temos aqui uma outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o depósito de seu montante integral. Temos que deixar registrado aqui que no âmbito do processo administrativo fiscal, como por exemplo, que foi provocado, que foi iniciado por uma impugnação, ou que já esteja em fase recursal, não se pode nunca exigir o depósito do valor exigido pela fazenda, valor atualizado, como condição de admissibilidade do recurso ou então da própria impugnação. Isso é inconstitucional na atualidade. Temos aqui a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, que assim aduz: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, por que o artigo 151, onde estão ali todas as situações admissíveis de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevê então o depósito de seu montante integral. Então eu vou dizer o porquê. Em qualquer fase do processo administrativo no qual esteja se discutindo o crédito tributário, poderá ou é facultado ao proponente ou ao devedor do crédito tributário fazer um depósito do valor atualizado integral exigido pelo fisco. Com que propósito? O propósito é evitar futuramente, caso o recorrente ou caso o impugnante venha se sucumbir nesse processo, então evitar que ele venha, que contra ele venha a ser lançado, em termos de atualização, serviços dessa dívida, serviços relativos a esse crédito. Que serviços são esses? São serviços em favor da fazenda, em razão da mora, em razão dos prejuízos advindos do tempo que decorreu para decidir esse processo, que são juros e correções monetárias. Então, se houver esse depósito durante o processo administrativo de impugnação, em qualquer fase, por parte do impugnante, será apenas com o fito, será apenas com o propósito de se evitar futuramente que ele venha ter que desembolsar juros e correções, ou talvez até multas, se ele se sucumbir, se ele perder esse processo administrativo. Então, vamos imaginar que ele venha se sucumbir nesse processo administrativo. Então, esse depósito que foi efetivado durante o processo administrativo será convertido em renda em favor da fazenda. E isso, como veremos em uma outra oportunidade, é uma das formas de extinção do crédito tributário. Conversão de depósito em renda em favor da fazenda.
Bom, e por outra via, e se esse impugnante, após o término desse processo administrativo, se sagrar vencedor? Se o intento dele for atendido pela administração? Simples. Esse valor que ele depositou no curso do processo, ou quando da apresentação da impugnação, ou quando da apresentação do recurso administrativo, será devolvido a ele com juros e correções, relativos ao tempo em que ele ficou à disposição da administração pública. Bom, e o depósito do seu montante integral com relação ao processo judicial tributário? Eu vou falar aqui bem sucintamente sobre a situação. Diferentemente do processo administrativo fiscal, em que se contesta um crédito tributário, se o sujeito passivo do crédito tributário, ou seja, o devedor, eleger a esfera judicial para se discutir esse crédito, somente com a protocolização dessa ação não é hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Porque não está prevista essa suspensão, essa forma de suspensão, no artigo 151 do CTN. Mas há exceção? Há. Se o sujeito passivo do crédito tributário propor, por exemplo, uma ação judicial contra esse crédito tributário, uma chamada ação anulatória de crédito tributário. Se ele conseguir vamos dizer assim, uma tutela de urgência ou uma liminar suspendendo esse crédito tributário, aí sim a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa por força de uma medida liminar. Mas e se o juiz, ao receber essa ação anulatória de crédito tributário, ele não acatar de início esse pedido liminar? Então, há uma alternativa, há uma faculdade por parte do autor da ação de fazer também um depósito do seu montante integral. Então, o depósito do montante integral atualizado exigido pelo fisco, ele pode ser feito tanto no âmbito do processo administrativo fiscal ou tanto no âmbito do processo judicial tributário. Se for feito no âmbito do processo judicial tributário, aí sim, a exigibilidade do crédito tributário, objeto da ação, será suspensa por força de medida liminar. Ok? Automaticamente, ou seja, consequentemente, se nessa ação judicial tributária o autor se sucumbir, perder a ação, sair como perdedor da ação, esse depósito que ele fez antes para suspender a exigibilidade será também, assim como no processo administrativo em que houve um depósito, convertida em renda em favor do fisco, ou seja, será transferido para o fisco, com juros e correções monetárias que renderam na conta em que foi depositado. Ok, pessoal? Para finalizar, aqui, o depósito do montante integral deve ser feito de forma atualizada. Nunca pode ser parcial, é de forma atualizada. Não independentemente dos fins que se pretende o depositante. Sempre do valor atualizado. Esse depósito ele vai para uma conta específica e renderá juros e correções monetárias. No âmbito do processo administrativo, ele só tem uma finalidade: evitar que futuramente, em caso de sucumbência no processo administrativo, o impugnante venha ter que desembolsar naquele momento juros e correções monetárias. Tá ok? No âmbito do processo judicial tributário, se feito esse depósito, ele tem duas finalidades.
suspender a exigibilidade do crédito tributário e também evitar que futuramente venha ter que desembolsar juros e correções caso se saia sucumbente nesta ação. Ainda com relação ao tópico anterior, vamos ler aqui um trecho de um excerto de jurisprudência, que guarda, obviamente, certa pertinência temática com o que falamos anteriormente, e também com relação à súmula vinculante número 28 do STF. Então vejamos: tributário, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, distinção entre medida liminar e depósito do tributo controvertido. A medida liminar, em mandado de segurança, suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente do depósito do tributo controvertido. É o que já discutimos e o que já, vamos dizer assim, já avançamos anteriormente. Se o juiz condiciona a concessão da medida liminar à realização do depósito, está, na verdade, indeferindo a medida liminar. Então, por que ele estaria indeferindo a medida liminar? Óbvio, lógico, que se ele está condicionando a concessão dessa medida liminar a um depósito, é porque ele pensa e entende que a medida liminar por si só não deve ser concedida em seu juízo. Se ele tomou essa decisão, se ele prolatou esse despacho, é porque ele não concordou com a medida liminar. Então, nessa situação, aqui como está exposto aqui nesse excerto de jurisprudência, caberá ao autor da ação realizar ou não realizar o depósito. E isso em nada irá influir no recebimento da ação para ser analisada, apreciada e julgada. Isso em nada vai interferir no mérito ou demérito da ação, ou seja, no mérito ou demérito do objeto da ação. Como é disso e conhecido no âmbito do direito tributário, a impetração de mandado de segurança em matéria tributária é comum e recorrente antes de se constituir o crédito tributário. É como aqui no artigo 151 do Código Tributário Nacional está previsto no seu inciso 4, que a concessão de medida liminar em mandado de segurança, e é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, então são bastante escassas essas possibilidades. Primeiro, nós temos que fazer um contraponto entre mandado de segurança e ação anulatória de crédito tributário. Então vamos analisar aqui. Se houver necessidade de produção de provas no decorrer dessa ação, se houver a necessidade de provas periciais e etc., ou seja, provas mais complexas, então não caberá mandado de segurança com o propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas se em uma determinada situação, e respeitado a tempestividade de 120 dias após a notificação, se o contribuinte verificar, através dos documentos que possui, que o seu direito é líquido e certo, ou seja, o direito com relação àquele crédito tributário, se o seu direito que está sendo atingido é líquido e certo e que possui provas robustas para comprovar a inviabilidade total ou parcial desse crédito tributário, então o ideal é ele impetrar o mandado de segurança.
obviamente respeitado o átimo de 120 dias, o prazo máximo de 120 dias. E nessa situação, ao propor o mandado de segurança, ao impetrar o mandado de segurança, o proponente, o impetrante, poderá requerer uma liminar, uma medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Vocês já são sabedores que ação judicial, lato sensu falando, ação judicial por si só não é hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Para finalizar, vamos então à resolução de algumas questões básicas dentro dessa pertinência temática que estamos abordando nesta videoaula. Então aqui temos a primeira questão de concurso, onde o comandamento da questão enunciado diz o seguinte: é hipótese de suspensão do crédito tributário. Então aqui teremos que procurar singularmente uma única forma de suspensão de crédito tributário entre as alternativas de A a E. Então vamos lá. Alternativa A, remissão, não é forma de suspensão. Ela é uma forma de extinção do crédito tributário e diz respeito a perdão de obrigação tributária. Tá? B, transação, também é uma forma de extinção de crédito tributário. No entanto, não figura no artigo 151 como uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Letra C, compensação, também é uma forma de extinção do crédito tributário, mas não é forma de não é forma de suspensão. Pagamento é a principal forma de extinção do crédito tributário. No entanto, não diz respeito à suspensão do crédito tributário, porque se já pagou, ele já extinguiu. E o parcelamento? Parcelamento, por sua vez, ele figura no artigo 151, lá no inciso 6, como uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, alguém tem uma dívida tributária, vai até a Secretaria da Fazenda competente, ou ao setor tributário competente, propõe um parcelamento e esse parcelamento ele não deixa de ser uma forma diferida no tempo de extinção do crédito tributário, mas é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário como um todo. Então acertou quem marcou a letra E. Então vamos à segunda questão. Vamos ver aqui o enunciado, a assertiva, para a gente fazer a análise das alternativas. Mais uma questão de concurso. Suponha que determinada empresa, estando em débito com a Fazenda Pública Estadual em razão do não recolhimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o chamado ICMS, com base nos 3 últimos anos, efetue o parcelamento do valor devido autorizado por lei específica. Conforme a gente vai ver em aulas posteriores, o parcelamento sempre depende de autorização legal específica, especial. Então, nessa situação, o parcelamento, então vamos analisar a alternativa A. O parcelamento
extingue o crédito tributário somente ao final, né? Obviamente, quando pagar todas as parcelas, tá? Mas não é o caso aqui, é a resposta ideal. Letra B. Suspende o crédito tributário. Obviamente que suspende o crédito tributário enquanto estiver durando, subsistindo no tempo esse parcelamento. Então, esse parcelamento ele é uma forma de extinção do crédito tributário, mas é diferida, só vai extinguir depois que encerrado. Mas enquanto ele estiver subsistindo, ele é uma forma de suspensão do crédito tributário. Por que ele é uma forma de suspensão do crédito tributário? Porque se houver atraso em uma das parcelas, as vincendas todas vencerão. E o parcelamento deixará de existir e haverá a existência de um remanescente de crédito tributário. Então, a resposta aqui é a letra B. Vamos analisar as demais rapidamente. Letra C. Exclui o crédito tributário. Não exclui, porque as duas formas de exclusão de crédito tributário segundo o CTN é a isenção tributária e a anistia tributária. Letra D. Estabelece privilégio do crédito tributário. Também não, vamos estudar isso em outra oportunidade. Letra E. Estabelece garantia do crédito tributário. Nada a ver. Tá ok? Então a resposta aqui é a letra B. Temos aqui a nossa última questão desta videoaula. Então vamos ler o enunciado de mais uma questão de concurso. E diz o seguinte: contribuinte ABC ingressa com medida judicial na qual obtém medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. No decurso do processo, a medida liminar vem a ser cassada pelo referido juízo. Nesse contexto, então vamos achar a alternativa que se adequa corretamente à continuidade do enunciado que acaba de ser lido. Então vamos à alternativa A. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário será mantida até o julgamento final do processo em primeira instância. Não. Errado. Se a medida liminar foi cassada, automaticamente, junto com ela, será cassada a suspensão. B. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário será mantida até o julgamento do agravo de instrumento, independentemente dos efeitos do seu recebimento. Não. Nada a ver, completamente errada. Nada a ver com agravo de instrumento. C. A liminar não pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas a tutela antecipada. Não. Em mandado de segurança, sempre que ocorrer impugnação a questões tributárias, o que se pede como medida, vamos dizer assim, preventiva, é a liminar. Letra D. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não mais será aplicável, exceto se o contribuinte promover o depósito judicial do montante integral. Correta. Então, a correta aqui é a letra D. Uma vez cassada a liminar, automaticamente a suspensão também vai ser encerrada, não mais existirá, né? É cassada junto com a liminar, porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o objeto dessa liminar. Se ela foi cassada a própria suspensão, o próprio instituto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A não ser que, em se querendo, diante desta situação, vamos dizer assim, intercorrente, o autor, o proponente do mandado de segurança, aliás, da ação judicial, venha oferecer um depósito. Tá ok? Venha oferecer um depósito. Aí sim, a medida a suspensão do crédito tributário, ou da exigibilidade do crédito tributário,
passará a existir em função única e exclusivamente desse depósito realizado.